Uma renda passiva. Como assim uma renda passiva? Se você tem um consultório seu, se você é um clínico geral irresistível, você vai atrair muitos parceiros. Você vai ter a especialidade que você quiser dentro do seu consultório. E se você fizer isso, aquele dia que você não estiver atuando no seu consultório, vai ter alguém atuando lá. Quando você sai do seu consultório para atender em algum lugar, o aluguel daquele dia, né? Claro que você paga o aluguel mensal, mas o aluguel, se você dividir por 30, você vai saber quanto custa um dia de aluguel. O aluguel daquele dia você vai ter que pagar. O salário do funcionário daquele dia, que é a mesma coisa, você paga mensal, mas se dividir por 30, você vai ter que pagar. Ela ficou lá, né, para receber ligação, para, enfim, dar uma satisfação para algum paciente que ligue e tal. Ela ligou o ar-condicionado, ela ligou, enfim, a energia daquele dia você vai ter que pagar, tudo você vai ter que pagar. Então, um consultório parado é prejuízo. Seu consultório tem que estar atuando. Então, quando você sai, você ganha uma renda passiva. Então, vamos dar um exemplo assim, bem prático. Se você sai, e naquele dia que você saiu, você atendeu no consultório de um endo, você fez R$500 naquele dia de atendimento, e seu consultório ficou vazio, vamos supor que o custo daquele dia no seu consultório foi 300. Então, você fez 500, mas você vai ter que pagar 300, somando a diária do aluguel, a água, a luz, a funcionária e tudo que ficou para trás. Agora, se você saiu, atendeu e fez 500, e você deixou dentro do seu consultório, então você está lá no consultório, um amigo endodontista, e fez R$500 lá de clínica geral, naquele dia. Mas você deixou no seu consultório atendendo um ortodontista. E aquele ortodontista você combinou com ele uma comissão, e ele deixou para você 400. Então, aqueles 500 é seu, mais os 400, só que tem que descontar os 300 do custo do consultório, né? Então, deixou 100, de verdade. Então, 500. Com 100, 600. Agora, na primeira hipótese, eu fiz 500, mas eu tenho 300 de conta para pagar daquele dia. Então, na verdade, eu fiz 200. Então, na hipótese 1, você não é um clínico geral irresistível, você não tem parceiro, seu consultório fica vazio. Você sai, você trabalha um dia inteirinho, você volta com dor nas costas, você volta com dor no pulso, você volta com as veias da perna estufando, ter ficado 8 horas sentado no murcho. Produziu 500, mas vai ficar com 200. Você percebe como é que tem muita gente que fala assim, cara, eu trabalho pra caramba, não vejo dinheiro? Por causa disso, porque não faz a conta. Então, eu trabalhei pra caramba, fiz 500, mas sobrou 200, porque daqueles 500, 300 eu vou ter que pagar aquela diária do meu consultório que ficou parada. Agora, na hipótese 2, eu fiz 500, mas na verdade eu levei 600, porque os 300 daquele dia quem pagou foi o ortodontista que trabalhou lá e ainda deixou 100 de lucro. Ó a renda passiva. Eu saí de um universo onde eu ia fazer 200 naquele dia, porque era 500 menos 300, e fiz 600, 3 vezes mais. Só por eu ser um clínico geral irresistível. Só por eu, além de eu conseguir fazer parceria e ir lá doar, eu deixar alguém atuando dentro do meu consultório. Tá certo? Não se prendam a esses números não, tá? Falei número qualquer, hipotético, só para vocês entenderem. Mas é desse jeito. Se você hoje está vivendo, eu trabalho demais da conta, rodo para lá, rodo para cá, ando o dia inteirinho, e não vejo dinheiro, pode ser isso. Você está deixando de escapar. Se torne um clínico geral irresistível, traga os parceiros certos. Você sendo um clínico geral irresistível, você vai trazer os melhores parceiros. Muitas vezes o que a gente faz é trazer o parceiro que a gente encontra. E aquele parceiro que a gente encontra é o parceiro que está disponível no mercado justamente porque ele não é bom. E ele entra no seu consultório e ele te dá problema, porque tem toda hora um paciente reclamando de alguma coisa e você tem que ficar ali apagando incêndio. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você ser um clínico geral irresistível e você trazer para dentro do seu consultório os melhores parceiros, aqueles que não vão te dar problema e ainda vão te dar uma renda passiva. Tá certo? Agora nós vamos para o último, para o oitavo. E o oitavo é realização dos sonhos de uma maneira muito breve. Ainda na fase de clínico geral, ainda nos 2 ou 3 primeiros anos de carreira. O que eu percebo? Muitos profissionais realizam seus sonhos depois que ele se torna especialista, depois que ele já é 3, 4 anos especialista, ou seja, um especialista maduro, que fez uma carreira, que fez uma carteira de cliente. Ali ele começa a realizar os sonhos. Ali ele casa, ali ele compra um carro bom, ali ele faz uma cirurgia estética, enfim, viaja. Ali ele vai realizar os sonhos dele. Muitas vezes